That very warm welcome. Thanks, guys. Me throwing on over Quo. Take it away. We're good. Não tem problema, enquanto ele não chega, eu falo pra vocês o que tá acontecendo. Ah, ele vai jogar no Virtual Console do Wii U. O Wii U, que é um console complicadíssimo de existir. GL é o runner aí. Vamos ver já a cutscene logo de cara, porque é Zelda. Alright, so this is the Minish Cap. I'm Quo. I'm best known for being the fastest Pokemon photographer on the planet. I'm also no longer top 5 in this game. I have a large resentment for a certain somebody who kicks me out of top 5. But you're still sub 2. O Quo perdeu o top 5 recentemente. Sub 152-52. Yeah, That's true. That's the important one. I've got my co-commentators here. I'm S-Grunt. I'm BB, and that's Hatsune Miku in the Minish Cap. The most important comment. The most important one. Yes. Alright, so Minish Cap came out in 2004 for the Game Boy Advance. I'll be playing on Wii U. Has a few differences, mostly faster saving, but it's just for convenience and for the nice pro Ele vai jogar no Wii U porque é mais conveniente. Que eu uso o Pro Controller e salva mais rápido também. Logo no começo ele tem uma manipulação de hoop que ele precisa fazer, então ele vai dar umas roladas aí. Esse é um jogo de roladas. Yeah, one of the nice things about having the Wii U controller is you can rotate the direction pad to skip text basically as quickly as possible. Eu não lembro exatamente quanto ele precisa, mas ele precisa de bastante dinheiro aí. Então ele vai dar uma rolada, destruir os spots, voltar, dar outra rolada e destruir outros spots. And Quo is using the Pro controller, like we mentioned, which has a thumbstick. Yeah. So just holding B, mashing A, mashing R, and spinning the control stick is just the way you mash text is. It's pretty nice. Eu deu duas roladas. Yeah, so the beginning of the game is pretty heavy Contem on as cutscenes, but roladas. it still has a few cool things. Coming up, once we stop talking, we'll get there. Alright, so we need specifically 110 rupees for the entire run. Yep. Eles são de 110 rupees na run inteira. Awesome. Good. Whoa. Manipulou ali o azul. That's good. Yeah, with some very specific movement, we Achei can que ele ia voltar a manipulate pegar o basically pote, não getting 20 voltou. rupees worth of blue rupees over the course of the first bit of the run. Yeah. Or, well, we manipulate 5, we get drops from the rest because well, it's different. There's alternate routes that manipulate more at the beginning, but the one Quo's opting to do only manipulates that one blue rupee. Yeah. É, ao vivaço, Blue rupee, às 21h03 there are a few manipulations dia in this run 23 do that when they 6. happen, but not too many things can be manipulated just because it's not viable in this game. Yeah, historically there hasn't been a heck of a lot of manipulation. Most of the manipulation that you're going to see Inclusive a rolada é a forma de movimentação mais rápida que ele tem. Extremely recent. We'll mention those when we get to them. Some are like 2 weeks old. Yep. Alright, so we get the shield here. We will use the shield A lot. Well, not a lot, but doing some very important things with it. Yes. We'll use it a few times here and then like once later, and that's about it. Yeah. The most important part of the run later on. Right. Yeah. The astute viewer might notice that I'm abusing a glitch here. By holding the control stick in a direction and pressing the R button, we confuse the game and propel Link in the direction he's facing. It's called rolling. Yeah. VB was the one who found that, so big shout outs to VB. Yeah. I found rolling. Woo! Yeah, for O Runner falando aí que descobriu uma mecânica aí que chama rolada. You know, shorter than 2 or 3. Tá falando que foi aquele cara no sofá que descobriu que se rolasse é mais rápido. Ele está aí de zoação com o amiguinho. So we need to deliver the sword to the mayor. There's Famoso actually a way bullying. to soft lock the game right at the mayor, so it didn't happen, which is nice. Yeah. It's frame perfect, because this game loves its frame perfect glitches. And yeah, there's about cutscenes for a minute and a half, so if we have time for donations, now's a really good time. Yep. No problem, Cool. I got plenty for you. I got Squidbird sends us $10. She says, "We love Será you, Cole. que You are a aprovaram legend. os textos de Shout out to doação? SGDQ for being amazing. Greenish from Texas." Yeah. What? He's like right. I can see him. He's not in Texas. He's lying to you. Kev9991 sends us $25. Bom, o Antônio No, he Passaras sent us, aqui. I'm sorry, $250. He says, "Hey, Quo, it's Kevin from the practice O room." pessoal não aprova os comentários lá. Nice.
My best friend, we met earlier. Me ajuda aí, GDQ. We've got time for a couple more. All right, sounds good. The Vinyl Knight sends us $25. She says, hello from Edmonton. I've convinced my boss to have this event Duvidei streaming vocês in our doarem store. agora. Though I can't watch while working, it's Pra eu ler a great to listen doação to in the agora, aqui ao background. vivo. Thanks for putting on these events throughout the year. I look forward to watching when I can later on. So something I guess we can talk about is this game's history at JDQ, because the last time Que this deep was try ran aí, dos $100. was funny. It was AGDQ 2017. Semana aí yeah, ocupada pela frente. my dad, E essa vai ser a única DDX, chance que eu vou ter de doar. Who Minhas crianças adoram assistir essas the run runs. was pretty different back then. E é demais que eles podem ver a humanidade. Humanidade mesmo. No seu melhor enquanto tem um bom momento, uma boa diversão. Boa sorte a todos os runners. Which may be why I'm on the couch. But Toads paid me. Speaking of DBX, though, he promised that he would donate $20 for me to not dab at the end of the run. So I'm calling you out. I don't want to do it, but I will if money's on the line. As far as I'm concerned, as long as you don't die at the end of the run, we're There fine. you go. Exactly. But yeah, last time was 2017, DBX ran, and then 2 years before that was a Tros. Yeah. Yeah, in 2015. And then there's another run earlier that we'll skim over for now. yeah. Anyways, the constant is that the last 3 runs, VB's been on the couch. That's really why he's here. I just want him to be good luck. I don't know why. I don't run this game. I'm sick, I guess. I don't know. You do know the game, at least. That's Essa é a quarta vez que eles jogam esse jogo numa GDQ. I did used to run this game. It's been about 3 Agora eles vão atrás do chapéu aí, que é o da história. Que eu vou lembrar o nome pra vocês aqui. Alright, as far as story goes, the king sends us on a quest to go fix a sword that Vadi broke. So basically we're on our way to meet the Minish right now. Yeah, not much going on right now. Ele vai encontrar o Eslo, que é o chapéu dele. Hatsune. It'll look a lot like the one that Ele I'm vai salvar ele de attempting to uns wear and failing to inimigos wear. aí mal intencionados. 2 Octoroks que estão Oh, no. plan fell apart. jogando pedras nele. I'll just put this back where I found it. But yeah, this is Link no cap. Yeah. Soon he's gonna be with the cap, the Minish cap. The eponymous Minish cap. Essa é uma das principais mecânicas aí que... É uma mecânica, mas não é. It actually has the name and it's Eslo. Desse jogo que você... Really important this run. Com esse chapéu você vira um boneco pequeno. Right here, E aí você vai pro mesmo mapa, yeah, he pushes you a few pixels. That's the most important thing it does all game. só que... Other than that, completely useless. Você tá no mesmo mapa, só que muito pequeno. Mas muito pequeno mesmo, e aí o mapa é A little bit more diferente. useful than that, but Okay. E a mecânica das dungeons do jogo é essa. Então, inimigos que você derrota facilmente quando grande, acabam sendo bosses de dungeons aí quando você tá pequeno. That's pretty much it. that is the most important thing that Eslo must do. Probably. Tem locais específicos aí que ele pode ficar pequeno ou não. Stay hydrated. Hasn't been an hour yet. What are you talking about? Oh, you're right. Okay, never mind. Yeah. Então, agora ele tá pequeno e não pode passar na grama alta, só que ele pode passar por dentro do toco de madeira. You drown instantly. Ele não pode andar na água, ele tem que esperar as folhinhas passar. Nobody's ever done it in real time. People have done it real time, but not in a run. Not in runs. Toads has done it once after like a long time of just save stating Yeah, and just trying again. the tool-assisted run of this, I believe, Made by Quo does that. and some other That's people. true, I guess. I should mention that. Yeah. No, it's the Tompa. Agora ele vai That's the Tompa. descobrir a história aí, os Minish, Well, the first que é um rather, povo 2011. muito antigo que já existe aí. Diz as lendas, os Picori, eles que forjaram a Master Sword. Because it was outdated pretty much 6 months after we spent 2 Eles years são um making povo it, but, minúsculo que vive entre as cidades, entre as outras pessoas. Taskers out there can empathize. Yeah, not to diminish the task very much, but Speaking of tasks, watch the Four Swords Adventures task. Oh my. That's not relevant to anything we're talking about right now, but I just want to say it. That's I mean, like to be fair, Four Swords Adventures is in the same continuity as Minish Cap. That's true. fair. That's fair. So, by in that respect, is relevant. they so both tanked in sales. Ouch. Contrary to what a lot of people think, this game came out after Four Swords Adventures. That's true. Yeah.
A lot of people seem to think this game came first. It is a prequel. Ele but vai it's falar released com afterwards. o velho mais velho que os outros Timeline. velhos. Oh, Só que Dan esse is velho é so amigo mad do at me for chapéu bringing up dele. the Zelda timeline. Shout out to Dan. Yeah. He doesn't run this game either, but Yeah. he's friends with Toad's Root too, so he's sick. Yeah, so right around the 10-minute mark, we are going to be entering our first dungeon, Deepwood Shrine. I promise we're not just gonna be making jokes this whole run. We will talk about the game. E agora I don't ele vai promise entrar na that. primeira There's dungeon not do a jogo. lot to talk about this early in the run, is the thing. Most of the Wood Shrine most of the Jungle, interesting so- pieces no. come much later on when we have a Jungle, much larger set of items Jungle. that we do now. O Wood Shrine, Deepwood Shrine. Temple. Yeah, so this tier is basically as the tutorial dungeon of the game. Tem tempo One no thing nome. that the game will throw at you a lot here is Ezlo triggers. So you'll walk into a space and then Ezlo Aí taunts you until o survival básico do triggers Zelda, are- né? Você vai lá, esmaga You know, if you roll 4 into an pedrinhas. Ezlo trigger, it actually wastes, a Você slightly pega uma more time chave, than abre what uma if you just porta, walk into vai the pra trigger. próxima sala. So a lot of times I'll just be walking into them. Aí a basically. gente vai pegar o primeiro item dele, que é o jarro de vento. Alright. Eu espero que I seja aí think que ele it's time pegue. for a few donations. Minha memória pode me falhar ou não. Switches right now. E aí mesmo que ele puxa até de aranha. Isso aí. Sounds good to me. We have $250 from Strawberry Mog. Says good night to all of you from Australia. O Zé Kruger está de volta. Going fast for a good cause. Você caiu, tá And bem, a não special se thank you machucou. to 30, Will Boy. Perdão, voltei. First donation to SGDQ. Minish Cap was one of my most favorite Mano, characters playing on the game. acredito, o bagulho caiu na hora que eu tava me preparando, velho. A energia caiu na hora que eu tava organizando. And we have Os bad, velho. we got ourselves just an anonymous $200 É, perdão aí pra todo mundo, velho. Perdão mesmo. comment, but thank you so much for your generosity. Yeah, so we Comentei stepped on o que switches sei to do light jogo, up que é torches, and then você that, dá umas that roladas burnt, e mais nada. webs. Fun fact, if you actually have the lantern and you light those torches with the lantern, the webs don't actually burn. It just, the lanterns light up, the webs don't burn. We don't expect to get the lantern until, you know, about 2/3 of the way through the run, so Yeah, probably why they did not expect that to happen. little tidbit. Also by, oh, okay, never mind, I messed it up. Next time we pull statues, Beleza, vai ter uma sequência de puzzles aí. That though, if you manage to Daqui a pouco a gente conhece o mini boss aí, daqui a pouco. You actually roll instead. It's frame perfect, so I'm that good, but in this case it was slower. There is such a thing as being too fast in this game. I'm too perfect. I'm so frame perfect. It's just, it's slow. It's Yeah, terrible. we're just É barreling tudo through contra too mim. quickly. Yeah. Beleza. Welcome to S-Grunt culture, ladies and gentlemen. Ah, I am a tá explicando a world- mecânica desse teste aí. Phenomenon. É Vai pegar a bota de Pegasus. Vai ser bem lá pra frente do game. Basicamente a mecânica principal do Link vai ser girando mesmo. Fazendo essa rolada aí. Capa Pride aí. Basicamente a maioria das vezes, nesse começo de jogo também é fazer essa sequência de damage boost. Pra não ficar perdendo tempo matando os bichos. Aí você já vai conseguir mais outra parte aí que a gente vai conseguir da sala. Garantir mais uma chave. Já estamos chegando aí no boss já. You can get bonked after. I'll just grab this. I don't expect to die here, but Yeah. I'd rather not. There's a few of the pots you see have consistent item drops. Most runners tend to know where pots with hearts are, for example. Beleza, mais uma sequência de puzzles. Grab one of those. Fast. Nice. Less fast. Alright, here's our first mini boss. Beleza, agora apareceu o primeiro mini boss, que é o Mother Pillar. Ele basicamente ele tem que ficar deixando ele muito bravo e batendo atrás dele ali. There we go. Yeah. Basicamente esse é o esquema. That's not too. Tem que fazer isso em um ciclo, o que não aconteceu. Mas ele acabou fazendo aí. Alright, yeah, our first item is the E acertando isso, ele ganha esse item que é muito legal. Eu acho que é o melhor item do jogo, que é o... Como posso dizer assim, um Gust Jar. Que é um Chamei de um jarro de sugamento, basicamente ele puxa e puxa qualquer coisa, é como se fosse um aspirador de pó, basicamente. E ele vai ser útil o jogo todo, a gente vai usar tudo que der. Por exemplo, usando nessa parte, vai ter praticamente todas as dungeons aí do jogo. Exactly.
Ele vai ter que fazendo isso, ele vai puxando, ele vai sugando o vento. Nele ele dá esse empurrão aí. E mais um damage boost feito. Oh my. Okay. Case in point. We're good. We're good. sick. Thanks. Hashtag flawless. Beleza. Mais uma entrada garantida. Good thing I got that hurt earlier. I would have gotten one after Mana Pillar anyways, but Yeah. we're fine. We're fine. Beleza, aqui não tem muito o que fazer não, ele tem que passar assim mesmo. Esse dano não era pra ele tomar, mas acabou acontecendo. I'm not sweating. Have you tried not? Mais um item garantido. I have considered it. Oh yeah, there's a thing here that used to be random, but now we know it. Sometimes that pot despawns, Yeah. but if you stand on the top half of the lily pad, I believe, it never happens. It always happens if you stand on the top. Oh, never mind, I had it backwards. Yeah, Okay. yeah. It used to be a very big mystery as to why that would happen on occasion. It would occasionally end runs. Now we know why it happens. Beleza. What happened in Atros Essa is parte é bem tranquila de fazer. Yeah. Não tem erro algum. E agora tá chegando daqui a pouco mais um boss aí. Pra nossa infelicidade aí. E esse é o papel aí da Sugar, da Gust já. Ela basicamente suga esse cogumelo e dá um impulso também. Pick up parts before the boss. Em vez de fazer normal. Mais uma chave. I won't regret that. E a chave aí que vai pegar nosso primeiro monstro aí pra gente bater de frente. Ah, esqueci de falar também que ele tira a tesa, essa Gust Jar aí. Beleza. Agora é a hora do boss. Don't at me. O bom nome dele é Big Chuchu. Se eu não me engano é Big Chuchu. Big Green Chuchu. It'll be pretty big. Não sei o que é só um bicho. Eu vou falar que é um bicho, um gosmento, uma moeba aí. Moeba com vida. Yeah, so the strat is Ele just tem go dois down, jeitos de go down, matar. and then Basicamente você usa o Gust Jar this boss actually has a really na parte de baixo dele, né? As perninhas dele. Essa aqui pra dizer. E quando ele cair, você usa a Sword para atacar ele. Ele é bem facinho de matar. Só atrai ele e faz isso daí basicamente. Faz ele levar dano sem parar. Ele errou um pouquinho. Agora ele cai. Só usar as espadinhas nele. Oh, was it? I counted Maybe. 7 É too. bem fácil. But I don't run this game, Mas so- esse vacilo aí de puxar na hora pode acabar atrapalhando. Como agora. Alright, we're fine. Aí. Alright, one cool Acertou mechanic mais uma is the vez. flash my Vai strength. cair de As long as novo. the boss is getting hit, you won't get hit. Mais uma vez, espadinha. Ele fica embaixo da queda do boss para ele conseguir ter tempo para atacar mais rápido. Beleza. Finalizando já. Oh, okay. One extra jump, that's fine. And then the last cycle is always consistent. It's not Oh, we're done. Yes. Acabado. Mais um boss aí, terminado aí. Yes. Go for it. Finalizando a primeira dungeon do jogo, basicamente. Earth element, which is the first Nesse total aí a gente acaba pegando o Earth Element, né, o elemento da terra aí. Isso que a gente precisa para fazer a espada sagrada, né, no game. Também ele vai pegar o Heart Container. We're actually going to forge the blade before we get all 4 of the elements. It's just going to enhance the sword to the point where we can actually go and defeat Vati with it. Beleza. Agora é basicamente movimentação mesmo. Yeah, there's no Master Sword in this game, it's the Force Sword instead. Which is a precursor to Force Sword and Force Sword's Adventures. Minor spoilers, this is the story of how the Hickory Blade becomes the Force Sword. Beleza, tá voltando agora. Speaking of, if you Sair guys fora aí have- dos Minish. Watch the Agora ele vai ter que falar first com o one, Venho but pra ele I just pegar speedruns. a saída, né? I should probably plug Por my causa own da tab. Deep Wood Charm. Not gonna lie. It's a good time. Okay, in a moment here we're going to be getting bombs. Yeah, so bombs are really Nice, sick. So I agora found vai something, acontecer aí and while I was doing the, intense study uma coisa of bem finding bacana no rolling, game. I found a unique property of rolling called roll lifting. And Ah, a gente basically pegou what it as is, there's bomb one bags, que é when you're rolling, where if you drop a bomb, é um show cheio de bombas que a gente vai usar muito. Elas têm um timing pra usar. Quando ela tá basicamente desse jeito que ele tá, ela tem um timing maior. E quando ele joga a bomba, ele tem um timing menor. Tem um esqueminha que dá pra fazer com que você
use o timing das duas mãos ao mesmo tempo, diminui mais na hora de explodir, mas a diferença de segundos assim é de um segundo praticamente. By the way, I did not find roll lifting. I did find rolling though. I will take that to my grave. just roll with it. S-Front culture. Beleza. Agora vai ter uma sequência aqui bem bacana, um skipzinho, que é o skip da Kingston Bag. Basicamente é o seguinte, ele vai pegar, né, a Kingston Bag, e ao pegar ele vai só vai sair rapidamente. Ele vai praticamente skipar toda a cena do Link pegando, fundindo a bag e tal, pegando os emblemas. Uma loucura, salva tempo demais. Ele basicamente vai fazer esse save and kit na maioria das vezes que precisar. Esse daí é um dos essenciais, porque você poupa um tempo bem bacana. Isso ajuda bastante. Agora ele também vai aprender o golpe de giro, que vai ser usado em toda a run. É essencial também. Actually, there's a new skip from by Solidified Gaming, Craig Aslan. That's my Beleza, agora com isso ele vai fazer o esqueminha da bomba, como eu disse. Daqui a pouco. Ah, antes deixa eu fazer a partezinha aí. Como tem esse soldado seguindo ele aí, ele vai ter que fazer isso. E ele acertou o skip, muito bom. Esse skip é o seguinte, como ele ficou naquela posição ali do guardinha perto dele, do lado dele, ele se matou, e nesse tempo que ele se matou, ele conseguiu fazer o famoso save and kit ao mesmo tempo. Foi tão rápido que ele conseguiu teletransportar o Link a parte que ele tinha salvado. Aí ele skipa rapidamente. Tem um esqueminha também que faz com o giro da espada, e nesse giro da espada ele também skipa, porém o tempo demora mais. E esse skip é muito arriscado. Com isso ele vai regar a plantinhazinha aí, fazer ela crescer, e nela a gente vai fazer de novo, aí vai voltar a formar pequena. Um pouco a gente vai pegar um item novo aí pra vocês verem. Beleza, pegou uma fadinha ali. Beleza, conseguiu. Ele vai segurar essa bomba até essa parte aí. Vai poupar tempo. E ele vai diminuir novamente o Link. Vai virar o Linkinho agora. That's perfect quote, because Fred175 has sent us $1,234.56. Beleza, transformado em Linkinho aí. Eles chegaram ali a doação de 1, 2, 3, 4 e 56 centavos. Demoraram 5 anos pra ler o... pra permitir o texto do cara. Daqui a pouco eu acho ele. Você tem uma doação de $1.234,56. Aí ele perguntou, mas teve uma conversão. São 1.000 euros que ele doou. E é o que ele queria doar. Ele ama os eventos da SGDQ desde 2012. E ele é da comunidade alemã que tá fazendo a retransmissão também. Shoutouts pros alemães aí que estão fazendo a retransmissão. Isso aí, na verdade é 13956. Pois é. Não teve uma outra doação de 1, 2, 3, 4. Que ele não Beleza. pode ver a GDQ, mas ele vai ver assim que ele pegar o Wi-Fi nos VODs. Inclusive vocês podem ver os VODs na comunidade aqui. Vou parar de te interromper agora, pode seguir. O Link aí acabou de pegar o Grip Ring, que ele consegue... Não, ainda não, Grip Ring não, depois. Ele usa o Ezlo agora pra ele planar. Ele consegue fazer isso basicamente na maior parte desses ventos aí, quando aparece um tornadinho, mini tornado, ele usa pra planar. Dessa vez ele pega uma folha, não sei se é uma folha, parece uma folha, não vou dizer o que é. Mas ele vai usar esse pra esquipar mais uma parte. Beleza, cobriu. Eu tinha feito. Agora ele vai voltar ao normal. Oh yeah, isn't there a strat
Semente brotada. Obrigado, hein, mano. Sei dizer, perdão. Isso aí, agora sim a gente vai falar sobre a Whip Ring. Vou falar antes, porque já não preciso falar depois. Que essa Whip Ring aí é o seguinte. Você consegue subir essas partes, como pode dizer, rochosas. Canto. Daqui a pouco vai mostrar aí. Vou dar um exemplo. Eu não sei explicar, velho. Desculpa. Mas é basicamente isso. A maioria dos itens ele vai usar acho que em toda run, seja uma ou duas vezes ou até mais. Lembrando que ele ainda não tá na dungeon, ou que ele vai pra dungeon. Faz mesmo mais uma vez o esquema da bomba. Beleza. Mais uma vez esse inimigo chato aí que é os Business Scrub. São bem chatinhos. Não tem problema não. Beleza. Com o Grip Ring, a gente escala isso daí basicamente. A gente consegue escalar isso daí. Basicamente isso que o item faz. Pois é. É só desviar dessas rochas aí. Sim, cada uma se for pegar nela vai ser meio triste. Não sei o que vai acontecer agora, mas um damage boost de propósito. Mas arranca muita vida se tudo acabar vacilando assim, por vacilar mesmo. Beleza, anão de novo. E olha só a loucura que vai ser, basicamente. Ele vai andar pela chuva. E como você tá pequeno, a chuva vira um tsunami, cara. Terrível. Outra maior que o Link. Então. Tristeza de vida que o Link tem que fazer. Beleza, voltou normal. Vai ter que de novo empurrar a rocha. Tá lembrando pro pessoal que basicamente algumas stretch o vai tentar fazer algumas stretch. Ele já fez tutorial desse jogo, ele tem um guia desse jogo no canal dele, as speedruns, ele sabe das runs desse jogo. Todas as runs desse jogo é feito com o Wii U, o emulador até o Game Boy Advance, porque vale mais. Também tem o esquema da linguagem também. Quem usa a linguagem americana, porque a japonesa é bem mais eficiente com os diálogos, que são bem mais rápidos. Beleza, daqui a pouco já estamos chegando aí já na próxima dungeon, só vai ter alguns puzzlezinhos pra fazer. Esse inimigo, beleza, pô. E agora vai de novo usar o Jar, né? O Gust Jar aí pra puxar o Melo. Basicamente não precisa, não é muito obrigatório que seja pra matar todos esses inimigos. Até perderia muito tempo matando do que totalmente fazendo damage boost, que o damage boost compensa 1000 vezes mais. Ter cuidado na hora dos damage boost, senão atrapalha. Beleza. Acertando isso, ele já tá chegando já na uma cena bem bacana. Beleza. Mais uma vez, Linkinho aí. Linkinho fazendo a festa aí. Vai ter que fazer o giro. Fazer o damage boost. Beleza, skipou. Realmente ele skipa reto assim, né? Fazer. Agora vai ter uma cena bem legal. Vai mostrar já primeiros indícios de salvação do game já. É o seguinte, eles vão reforjar a espada que tá quebrada. Vão fazer uma White Sword, né? Como não tem os elementos, ela fica bem fraquinha no começo. Mas ela vai ficar forte. Com isso, agora a gente vai chegar na segunda dungeon do game.
Que é a... Que é a Cave of Flames, se não me engano. É, a Cave of Flames. Cave of Flames. O nome já diz. Vai nem chama, velho. O que vai ter aí daqui a pouco? Reminder to always put your sword on B. It's really important. Yes. It is a vital part of the run. Beleza. Hoje mais tarde. Isso aí vai ser mais uma vez. Ele vai ter. Esses inimigos tem 2 ciclos. Você bate, cai, mata. Beleza. Pegando. Ele não pega esse baú, porque é perda de tempo pegar esse baú, cara. Permitindo mais uma vez aí. Gemas. Não é gema o nome. O nome é, se não me engano, acho que é Rope. Por aí. Beleza, agora vocês vão ver a loucura, que é o Link andando de kart. O Link parece um louco quando ele anda de kart. E olha essa loucura que é. Uau. Beleza, o Oswald falando ali. Um diálogo. Beleza, usando mais uma vez o Gust Jar. Ele errou. Ele suga isso daí, porque como ele já... É como se fosse a bomba do Mario. Quando você pisar nela, tem um segundo ciclo, tá? Que começa a ficar pra explodir, ele usa o Gust Jar para a bomba ficar para explodir também. E isso ele faz, e é mais fácil não ficar perdendo tempo. Não. Matar ela à toa. Beleza, Linkinho again. Oh no, hein? Alright, maybe Miku's going Pequeno aí. too. No. Engraçado é que o Link parece... Quer dizer, mano, não dá pra entender, porque o Link já é pequeno e ele é mais pequeno. Parece que ele vira um arco. Beleza, agora nem Blina agora, porque essa chega a parte mais legal dessa dungeon, que é as lavas, chamas. Fez damage boost ali, fez certinho. Isso, agora o Linkinho fica Link pra valer. Agora vai chegar nessa parte, que é a segunda parte da dungeon, que vai ter só lava. Essa neblina terrível aí. Beleza. Curiosamente tem tornado na lava. Pode ser dizer vapor, mas não é vapor. Não tem muita lógica. Não reclama de lógica em jogo de aventura. Beleza. Acertou mais uma parte. Agora ele vai planar. Não sei como o Link não tá queimando, mas fora da realidade, vai planando aí. Beleza. Conseguiu dar a volta. Ele vai ter que empurrar esse baú aí. Tesouro. Beleza. Ele pega mais uma chave pra dungeon. Vai ter que voltar agora. Isso aí. Beleza, 5 bombas de novo. E mais uma vez um Link louco aí de kart. Link brisadão aí de kart. SGDQ again. Good luck on the run from everyone in the Minish Cap community. Looking forward to seeing you beat the mayor later. We'll get that mayor. O cara falando ali que da comunidade de Minish Cap. The game mechanics in this donation, but it's $25 donation. He says, "Wait, dodge rolling in the Minish Cap makes you immune to damage." A comunidade de Minish Cap que é bem grande, apesar do pessoal. Atualmente eles correm bastante esse jogo aí. Recomendo também o pessoal correr. Bem bacana, hein? Correr, principalmente porque dá pra jogar todo mundo jogar. Mais uma vez matar esses bichos. Usar moeba louca aí, só que agora é cinza. Pegou agora essa varinha. Essa varinha, cara, eu não consigo lembrar o que ela faz. Ah, levanta. Ela levanta o negócio, cara. Levanta, acho que ela levita. Ele vira o carrinho. Aí se ele não sei buraco, dizer. ele pula mais alto. Essa daí eu não consigo pegar na memória, não. Ela inverte. Isso. Não dá pra entender. Perdão pela minha memória, cara. Tem memória fraca. Beleza, já tá chegando no boy já. Aguentar mais uns puzzles terríveis. Linkinho de novo. Cara, olha essa loucura. Ele levou um dano que não era pra levar. Tudo bem.
Link girando parece um Beyblade. Nada além disso. Link de novo. Aí ele fica girando o Beyblade. Cara, o Link só vai fazer Beyblade até quando ele pegar o Pegasus dos Boots, que é a bota de Pegasus, que ele fica bem rapidinho. Mas ainda assim vai continuar girando, só que não tanto. Vou jogar todas as bolas ali. Buraco. Fiz tão rápido ali que... Realmente se expôs com uma... O Alan já tá manjado já. Tudo ele faz isso bem mais rápido que o comum. Agora a gente vai ver mais uma vez aí. Subidinha. Beleza, pegou mais a Kingstone Piece aí. Ele vai usar isso pra depois, praticamente ele recolhe tudo pra pegar depois. Como outro disse lá, ela reverte, né? Reverte, reverte. Beleza, essa parte aí é a última cena antes da True Boss, agora chega daqui a pouco. Esse Neblinei, beleza, passando mais uma parte. Basicamente o começo da run não vai ter muita coisa, mas a partir do final da run vocês vão ver a loucura que vai ser. E aí vai ter todos os itens, vamos ver a insanidade desse aí que vai ter. Vou deixar vocês no hype aí. Beleza, planando de novo. Nice, passou mais uma parte. Mais uma planação. Quando ele plana, é triste. Ninguém aguenta desse daí, né? Eu preciso aguentar. Tough crowd. Beleza, mais gemas. Não é gema, é Rupees. Verdade, tem que lembrar. Rupees pegas aí. I didn't get into the LOZ series until my 20s, but I don't intend to make the same mistake with my son when I introduce him to Link's Awakening for Switch later this year. Thank you, GDQ and Doctors Without Borders. Best of luck. Eu gosto hora jogando esse jogo, né? O jogo é muito bom. Não digo que é o melhor, mas é muito bom. Mais uma Kingstone Piece. Mais uma pega. Mais uma planação e agora pode comemorar que chegou o boss. Mas a chave do boss. Beleza, o boss é o Guruk, uma tartaruga, não sei dizer. É uma tartaruga, eu falo que é uma tartaruga. Did you know? Don't. Okay. They'll never know. Basicamente é o boss bem chato de se jogar. Ele vai ter aquele botãozinho, parece um botão ali no meio. Postar nele lá. Ver que essa serpente meio tartaruga anda pra cima dele. Já quebrou já. Acerta no botão ali. E apanha. Ele é bem facinho, mas vacilo assim, você perde muito tempo à toa. Por exemplo, nessas partes onde as rochas caem. E a lava vai estendendo. Tem que ficar bem no canto pra não levar tudo. Beleza. No. Yeah. No. We're good. For every phase but the first, you need to wait for a little bit for the shell to cool down enough to use the cane on it. Eles vão do Hellboy já. Mais uma partezinha de rocha. E ela se estende a lava. Só fica no canto. Ela não é difícil, mas como eu disse, qualquer erro bobo assim destrói toda a fight que você tem. Praticamente as dungeons desse jogo é basicamente isso. É consistente. Vacilo assim já destrói tudo. Beleza. Agora the final, né? Sage aí. Finalizado mais um boss. Agora ele vai pegar o elemento do fogo. Fire Element.
Também mais um Parte. Esse é o nome. Parte Container. Mais uma vez. E agora acho que a partir daí começa a verdadeira loucura da run. A partir daí vai ser insanidade. Vapor, todo vapor. Pensando com os skips, daqui a pouco já vai ter mais um aí chegando. Esse daqueles que fica maluco de ver. So now we'll go pay the Minish Smith a visit, and he'll have a sword for us. He'll tell us to take the sword to an Beleza, ele vai ter que voltar agora. Mais uma vez, Linkin aqui. Ele vai ter que pegar, né? Falando ali, mais uma vez com o Ferreiro. Nisso pega a White Sword aí. E a espada sagrada lá. Aqui, né? Tem os elementos, poderes dos elementos aí. O que ele vai fazer agora? Ele vai voltar, vai lá pra Ivory Temple. A Ivory Castle, ele vai ter que voltar lá e colocar os dois elementos. Tá lá. O próximo que ele vai procurar vai ser o elemento do vento, né? Wild Element. Aqui esse é o mais difícil de pegar do game, mas tanto faz, né? Says when I was a kid, I faked being sick so I could finish playing Minish Cap. But now as an adult, I've taken off the entire week of work so I can watch all these amazing speedruns. Só voltar. Também vai ter um item que vai ser o item glitch. Pessoal agradecendo a doação. Very simple message from Geldon with his $20 donation. He says, "Goal and go." Continuando, vai ter um item que vai ser um item glitch. Todos esses negócios que o Ovo e o Link pegam aí, tem uma sigla ali de música. Basicamente ele vai usar tudo que é canto quando ele pegar o item. Esse item, ali que é o item glitch. Ele vai usar pra tudo na run. So as you might imagine, we're back at the castle. Our special place actually happens to be in the castle basement. This door was apparently not here before. Also, no one else can see it. If you do go there earlier, beleza, tá voltando aí. As many people who have forgotten to get the sword can attest to. I can confirm, I have a source. Ele vai fincar a espada ali no buraco, vai colocar os dois elementos ali. Okay, we are about to be introduced to one of the core mechanics of this game. Agora mais uma cutscene. Just at the halfway point of the game is when we introduce this. Past the halfway point, really. A espada ficando cada vez mais forte. So this a White Sword. Wow, splitting. I should know this. Basically, there are some glowing tiles pretty much. Beleza. And Link can make clones on them, so he can make. Feito isso, agora a gente vai ter que ir pra Fortress of Winds aí. Próxima dungeon. À procura da Wild Element. E agora tem esse esqueminha aí do fantasma, né? Uma cópia do Link. Ele vai usar praticamente na maioria das vezes. Se tiver esses blocos. Which reminds me, we'll need to do that skip again. Yeah. Or you can just spin attack. True. Yeah. Or you could do the skipping. The next time we see splitting, which is going to be fairly soon, I'll explain a few more mechanics about how that works. The clones have some interesting properties. But before then, beleza. Agora vai acontecer algo bem bacana aí. Olha quem apareceu de novo. É. Mais uma vez ele aparece. Bate novamente. Só que só apareceu pra conversar mesmo. É uma mini fightzinha aí. É bem fácil. Fica no canto pra atacar os dois ao mesmo tempo. E ele acertou. Alright, so I have a special quote to read. This is from Troz in 2013. This has to do with a sign later on. He said, "Somebody's gonna do that. It's just one of those things that's eventually gonna happen. Like I'm always expecting it to happen. I always want to see it happen. When somebody." Mas o diálogo que mostra a história do Oslo. O Oslo era um velhote, era um sábio que, com o seu aluno era o Vat, ele queria demonstrar como era a magia. Infelizmente, o Oslo fez um chapéu, né? O Oslo queria usar porque era dos humanos. O Oslo não, o Vat queria usar porque era dos humanos. Essa maldade veio no seu corpo e fez
após você se tornar esse pato aí. E o Vart se tornar maldoso. Alright, so do we do the skip again or no? Yeah? Yeah? I think that's a yes. Alright, we'll do it. Mais uma vez de novo. Vamos ver. Wow, what a god. Acertou. Easy every time. 2 vezes seguida. Nice. Esse skip é muito difícil. Né? Worth it. Tem que ser muito rápido pra conseguir pegar o skip dos dois ao mesmo tempo. Esse é o skip mais legal, cara, de se ver, porque basicamente tu erra, você destressa a run. Se tu acerta, você salva muito tempo. Acho que também set melhor que a do giro, mas você perde muito tempo à toa fazendo o giro. Mais uma cena do Vart conversando com o rei de Hyrule. Ouch. My heart. I'm wounded. Something I didn't say earlier, the carpets of this game are really great. Just look at the shape of them. Just pay attention to that throughout the run. Beleza. There's some that like wrap É around. uma cena rápida do game. Architecturally makes sense. Como todos os diálogos do game são chatos. Eles usam um game para legenda japonesa, salva tempo demais. What that means, as you'll see later on, is we can't easily get back into the castle. Beleza. Don't worry about it. Okay. Mais uma parte. Normally, what that sign tells you is that, well, we are trying to get into and across a swamp in order to get to the next dungeon. That sign, yeah, the swamp. That sign, it tells us that we need a pair of Pegasus boots in order to cross the swamp. So, in order to know that we need to come here next and be able to get the boots and start this particular side quest, to get the boots, we need to read that sign first. If you destroy the sign, you need to respawn the sign in order to continue the quest. Yeah. How much time does that lose, Quo? Like 10 seconds. Beleza, um mini linkinho aí. But you'll never live it down if you ever do it. Yeah. Vamos ver esse esquema aí que ele vai fazer. Yeah, so what these Minish are telling us is this is the shoemaker who normally makes us pay. Acertou, saving kit de novo. We need to find him some a mushroom, I think. It's called the wake up mushroom. Yeah. No bonus points if you guess what it does. Feito um saving kit pra voltar pro começo de novo. Mais uma cena aí. Beleza. Fortunately, by the time we finish the next dungeon, we don't need to worry about a lot more of those side quests for reasons which will become clear. Link de novo. You can actually get this kill a lot early in the game, but Malon and Talon don't spawn until basically now. So you can't actually use it. So we just get it now. Eles não botam um WRT categoria jogada na tela, porque seria bem uma perda de tempo botar. É desnecessário, mas tá acrescento e não precisa às vezes. Eles comentam próprio se é WR ou não. Alright, we're just gonna make our way through Lon Lon Ranch basically, so now's another good time for donations if we have a few. Jesus, mais rolada do Mario. Mario não, nossa. Mais roladas do Link. Então mais uma vez. Mini skips aí. Mais uma vez, planando o Link. Also, somebody evidently said you love puns a lot. Guy, yes, sends us $20. Says your Minish Cap speedrun to overcome an impossibly short time is motivati. Beleza. Agora chegando na parte mais legal. Thank you, guy, yes. Essa loucura vai chegar. Beleza, agora ele vai. Daqui a pouco ele chega na próxima dungeon. Vamos ver. Vai ser as Vines aí. Yeah, so this is, I believe, 60 rupees. Yeah. And that's all we need for the run, basically. Yeah, that is, if you've been paying attention, that is, I believe, 100 rupees that we spent. 110. Uma varinha. Beleza, acertou de novo. 120. It is 120. Ball's 20, yeah, box 40, yeah, and then 60. Yeah, basicamente é isso. Pegar o próximo item vai ser isso aí. A movimentação, pegando os objetivos. Precisa da run. But yeah, we
we don't need any more money throughout the rest of the run. We happen to have 40 rupees left over, but that's just because. Beleza, saindo do festival. Vai de novo pro cara morto, vamos ver se ele vai acertar aqui. Beleza, agora ele vai pegar Pegasus Boots, que é a bota de Pegasus, que você vai mais rápido. Agora vocês vão ver aquele movimento do Mario diminuir 50%. We couldn't do that. The Pegasus boots are the fastest form of movement. However, they do have a bit of a startup time. So for distances greater than about 2 screen lengths, they are the fastest form of movement. For anything shorter than that, it is rolling. So you'll still see a lot of rolling throughout the rest of the run. Yeah. Agora vai ser isso, agora não vai ter mais rolada na run inteira. Só andando rápido. Yeah, so if you are moving normally on top of the swamp, you will slowly sink into it. You are not intended to be able to get anywhere in the swamp without dashing over it. No, basically. Sim, qualquer distância que seja maior que 2 telas ou até 2 telas pra cima. Beleza, Dark Knight aí. Você fica no canto e faz esse pulo aí. Quando ele levanta pra atacar a espada, levanta e você ataca ele. É facinho esse mini boss. Beleza, mais uma descida. Alright, so our objective in the swamp, I mentioned Kinstone Fusion earlier. We'll be seeing that for the first time towards the end of the swamp. Well, right at the end of the swamp, actually, because we need to do that 3 Linkinho de novo. in the next area. Agora ele vai usar gatejar de novo. Mais uma parte. Um scroll da vida aí. Ou disfarçado. Beleza, essa troca de item rápido pra ele já manter a arma na hora da cena. Ele ia perder tempo já trocando justo nessa parte onde ele tá. Mais uma vez, bem fácil essa mini fight, ele pega o arco. Vai usar pra destruir o Zygor feito. Umas estátuas de um olho só. Mais um saving kit pra voltar. Third, I think. Second or third. They get more common past this point. Yeah. So that was a manipulation for 2 Gunstones. That was pretty easy. Beleza, mais emblemas aí. Agora olha como é bom essa utilidade do Pegasus. Como tem esses cantinhos aí, você não cai. Só você andar pelo canto. Mesmo com o damage boost, você anda bem mais rápido e não perde nada. Beleza, você acertando o arco ali. Acertando a flecha, quer dizer. No Igor Staton. Yeah, so statues stop becoming solid when you attack them. So it's a useful mechanic with paired with rollings, we can just roll through them, which is nice. Não, cara. Cadence of Hyrule é diferente da história do Minish. Bem diferente. If you are holding a direction as you do that, then you slow down. Yeah, diagonals are really weird in this game with the boots. Essa parte aqui, a Kingston faz diferença pra usar todas as emblemas da Kingston pra abrir a dungeon. 100% does, but that's because it's a good category. Yeah. I'm joking. Figurines. Figurines. Here's the third and last Kinstone. This is also the closest. Beleza, mais uma Kingston. We just need to dash once more, and then we'll be at the point where we need to use this. So Kinstone Fusion. No, that's not it. Good try. This is it. Thanks. Agora vem o uso aí da Kingston. Usa pra abrir essas partes aí. E vazar as 3 de uma vez só. Doing all 3 of these fusions will get that rock to shatter, and we can go into the next area. They're the ones that are not gold colored. They are green, which are the most common. Blue, which are middle rarity, and red, which are relatively rare. We manipulate things specifically to get a few Kinstones of specific shapes. Beleza. Abriu. Vamos dar passagem aí. Chegando na dungeon da Fortress of Wines. A frente vai ser isso, ele usa Pegasus Boots, troca de linkinho e usa dela. Como o linkinho não funciona, usando a Pegasus Boot, ele vai ter que
andando normal mesmo. Dando a rolada. Por isso que eu disse que é 50%. Ela ainda permanece. The cloud tops. Yes. After that, it's it though. Oh, missed one. Hello. Yeah, thanks. I never remember the one in cloud tops because we don't go there in 80%, which is very unfortunate because it also has the best music in the game. Debatable. The crypt has good music. I say it's the best music in the game. The real crypt has really good music. It's top 2 at least. So you cut down the grass there because small. Beleza. Os Udas Kingston você poupa muito tempo. Muito mesmo. Uns 20 minutos, 25. Só você pega antes, já salva muito tempo à toa. E fica coletando todos os outros itens. We can't get through them if they're not active. We can't wake them up in order to get through them if they're not active. Yeah. Here we're going to see exactly the opposite thing. We're going to turn this one off. If we approach it and it's still on, then it will block the passage to the bottom. There's actually a theoretical way to get past this guy without doing that, but it puts you in a glitch state where you can't progress any further. Don't ask how I know that. It's not important. Beleza. Eles têm que matar os inimigos aí pra abrir a porta. Which is the last screen before the next dungeon. So, this dungeon is kind of where the major glitches start, where the run takes a serious turning point from being pretty much glitchless to... Beleza, chegando na dungeon, mais uma parte da dungeon da Fortress of Wine. The Fortress of Winds. The dungeon item of this is the Molmets. We are going to use them a little bit in shall we say, unintended ways. But we need to get the mitts first before we can do that. So. I'm doing Loom strats, by the way. Beleza. I was supposed to learn something. Matou o inimigo aí. Well, 2 strats in this dungeon, but then we found another strat, so I practiced that one instead. Yeah. You'll notice that we're not spaced quite right in order to hit those 2 switches. It doesn't matter. The switch stays pressed for a moment after you step off of it. So as it happens, you can use the linkinho. It stays pressed for exactly the frame, but that's all we need. Because again, we're frame perfect. Double RP, principalmente pra esse game é difícil. Nele, como tem muito skip glitchless, otimizações de movimento, então fica bem mais difícil você pegar um WR, principalmente maratona, que você não fica 100% concentrado na hora. So there's actually 2 keys in the first section of the dungeon, and then later in the dungeon there's a forking path with 2 locked doors. Yeah, as it happens, we only need one of the 2 keys. Beleza, mais uma chave da dungeon aí. Not only is this one slightly faster to get, we also need to be back in the room we were just in a little bit later. Unfortunately, the other key is cooler, but there's a really cool fight in that room, or in one of the rooms rather, but we don't get that. We're just gonna grab a heart or 2, just in case. Mais uma parte tem que quebrar as caveiras, dar uns corações. Já equipa o arco aí antes, que ele vai ter que usar. So ideally, we want to have a sufficiently skilled runner will not mess this up particularly often, but it does take a little bit of damage each time. Something we haven't mentioned yet is you can cancel the bow animation. Eles usam o arco ali. Acertar os olhos, agora mais um Dark Knight agora de novo. Ele é bem fácil de matar. Esse Dark Knight parece difícil pra quem joga casualmente. É bem facinho quando você joga o rank, você já sabe o esquema pra passar dele. Espera ele atacar na parede, você já pula. E é GG. Mais um item, essas mãos aí você vai usar bastante ela. Dá o saving kit de novo. Pra voltar pro começo. Ele já vai, né, totalmente já pro boss, já. Ele chega preparado pro boss. We also need it for the boss, but that's I guess technically important. Yeah. That was it, guys. That's all there's to it. Yeah. We need that too. Yeah, that is the mais um emblema aí. De novo. And now we are going back to the room that we were in before. What you're about to see is de novo. Portal items. I will refrain from saying any more until you see this in action. It involves a portal and items. We used our creative brains to come up with that one.
Acertou esse skip aí. Como você usa os dois itens ao mesmo tempo, aí você acaba pulando da parede, aí você consegue ir pro boss já. E é o Mazo, esse melhor boss do jogo ever. É o boss final. Tem muito ciclo que você tem que skipar. Depois do skip ali que usou o glitch. Agora vai ter que até esse boss com sufoco, porque tem muito ciclo. Há muitos ciclos. É como se fosse uma mini boss. Boss final. Boss final aí. You know that FSA runs at 120 frames? Does it? No, it doesn't. It doesn't. Você vai ter que entrar dele usando o linkinho e do linkinho você vai destrói esses pilares aí. O recorde dessa categoria eu não lembro de quem é. Lembro do tempo. Deu 44 e 3. E acho que era de um francês, eu não lembro. Esse tempo. Beleza, mais uma vez Link entrando em ação. Ele usa da mão antes pra cavar, né? Senão ele ia ser perda de tempo. E tem que trocar a justa aí. Beleza, destruiu mais um pilar. Alright, there's a strat for this last cycle. I'm not allowed to say the name of it on stream. This and this. Oof, flawless. Beleza, agora o finalzinho. Mais um pilar destruído. Beleza. Finalizado. Só que, né, como eu disse, a Wild Emblem não tá aí, cara. Infelizmente, precisa do elemento do vento e não tá aí. A gente vai ter que buscar ela, felizmente. Só que a partir daí, a gente vai pegar o melhor item do jogo. Agora vocês vão ver o que é item glitch. Vai pegar essa ocarina, a ocarina dos ventos. Você vai usar dela pra fazer o quê? Você vai usar glitch sem parar usando ela. Agora vocês vão ver glitch infinito. Basicamente é isso. Ela teleporta você pra voltar justamente para as siglas da música que você usou lá depois de você destruir com o Osmo. Disso aí vocês vão ver glitch pra caramba usando essa ocarina. Porque praticamente você vai usar dela pra teletransportar pra tudo quanto é lugar. Por enquanto ele vai liberando as saídas. Mas pega os boots. Olha a sensação que é quando você não usa a rolada do Link. Felicidade imensa. Mais um save and kit. Comer e sair do game de novo. Dá pro checkpoint que ele parou, né? Onde ele tinha salvado. Agora vamos ver se ele acerta. Ai, isso não era pra acontecer. Tem que fazer bem depois. Quer entrar aquilo ali. Vamos ver se ele acerta de novo. De novo ele erra. Tá um pouquinho azarado hoje. Meio unlucky. E aí, Hugo, como vai? E agora, ele vai fazer isso daí, vamos ver? Beleza. O que ele faz ali é basicamente o seguinte, ele tem que passar invisível na frente dela pra ele ter acesso àquilo ali, no lugar. Se ele não tiver acesso, não vai ter como ele esquipar tudo o resto. Por isso a importância da ocarina. Ele vai ser definível, vai esquipar tudo que der. Obrigadão, Grão. É nóis. Como eu tava dizendo, esses skips assim vai acontecer a partir de agora, a partir dessas 1 hora e 5 minutos aí que vai dar. Só vai ter skip assim, cara. Se prepare. Agora uma cena icônica aí, os gatos dando mais trabalho pro Link que os boss. Mega louco.
Beleza, olha, inesperada. Damage boost aí. Beleza, pegou a ráfaga com peixe. Dá varinha pra inverter. Beleza. Mini fight de novo. Mini fights aí. Meio inesperado de usar, mas tá valendo. Olha o item que ele pega a ring. Bracelete, né? Quer dizer. Dele você não vai fazer muita coisa não, velho. Ele fica mais forte quando ele tá pequeno, ou seja, quando ele vira o linkinho da vida. Ele ainda mantém a força que ele é quando tá um link grande. Ele vai usar muito quando ele tiver linkinho, a partir de agora. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer ver a porrada, a gente quer ver glitch, a gente quer ver loucura. Acredito que vocês vão aguentar os comerciais, né? Aí das Kingstones sendo feitas. Mais um local aberto. Agora a gente vai ter que ir pra lá. Beleza. Só voltando mesmo. Isso. Escavou ali. Boa. Como eu disse, a rolada não faz mais efeito. Ele tem que ficar escavando usando as garras aí. E a vida que ele tá. Vida é ruim. E pior. É uma Kingston Emblem feita. E mais um aberto aí. Faz uma passagemzinha. Beleza, olha a loucura que vai acontecer agora. Beleza, voltando, ele acertou. Beleza, agora vocês vão ver o glitch mais legal aí. Só observem. Ele vai descer aí, ele vai conversar. Aí fazer aqui só no Emblem de novo. Isso ele vai, já abre mais outra página. Beleza. I believe that's the third time we've made that particular pod. Well, here's the fourth one, Magnus 192. Ele vai voltar agora. Tem que voltar, senão não vai conseguir fazer o processo. Beleza, mais um esqueminha ali do giro da arma, né, que ele aprendeu. O giro do fantasma. Beleza. Mais um espaço. Outra Kingston Emblem. Basicamente vai ser isso agora. Fazer Kingston sem parar agora. Antes das loucuras acontecerem na run. Basicamente isso. A calmaria antes da tempestade acontecer. I am marginally sad that we don't do it anymore because there's a couple of creative ocarina glitches in there, which we don't see anymore. In fact, it's the very first time that we do the ocarina. Beleza. Nisso aí a gente agora vai tá próximo ainda. Vai fazer agora essas entradas aí. Essas mini dungeons da vida. Fazer esses puzzles. Como eles abriram cada passagem para as árvores aí. Cada uma vai ter uns acessos que a gente vai ter que entrar nele. Esses botões aí. Yeah, everything cool happens like starting now. Yeah. Other than like last dungeon, but yeah. It's a good time. Beleza. Yeah, for a little bit of context, the next dungeon that we're trying to get to is in the middle of Lake Hylia. It is the Temple of Droplets. You can probably guess why you normally need the flippers in order to get there. Exatamente isso que aconteceu. Mais uma passagem que a gente vai pegar aquele item ali. Yes. And is why we're getting the boomerang instead? Yeah. Yes. Beleza. O item que a gente vai pegar vai ser o item boomerang da vida. So there's a trick coming up that was thrown by my boy Z-Master91. A gente teleporta pra lá e vocês vão ver a loucura que vai ser agora. Olha o glitchzinho acontecendo. Ele joga esse arbusto na frente. Ele toma o dano de propósito. Mata ele nessa posição. E olha o que vai acontecer. Equipar tudo ao mesmo tempo. Tcharam. Ele joga a bomba na frente, dá pra trás, leva o dano, usa o arco atira na porta, leva a bomba, morre no tempo exato da bomba.
Pega a fadinha pega da ocarina e da ocarina ele usa o glitch. E ele errou. Yeah. So, as I mentioned, clipping, so now we can walk on water. And this is the entrance to the Temple of Droplets. Yeah. Deu certo. Flipper skip? Well, technically, we still need the... There's still one... Eu sei que é difícil explicar, mas é basicamente isso. Eu fui explicar direto pra não dar ruim, mas é isso aí. Ele usa todos os itens ao mesmo tempo, junto com a ordem de velocidade. Da ordem de velocidade ele faz de novo no esquema e ele leva o dano dos dois juntos. A bomba e junto da bomba na porta. Ou seja, ele abre a porta junto com o dano e ele morre. É uma loucura explicar isso, mas basicamente é exatamente isso. O que ele faz, ele skipa praticamente a metade do caminho, até onde ele tá. Ele errou metade do processo, mas ele conseguiu dar o backup e acertar no finalzinho ali. Por isso que ele erra todo esse processo, porque se ele acerta, se dá um tempo enorme que ele ganha, ele vai fazer isso pra gente toda a run. E olha a skip que ele acertou. Usando de novo o esquema do Pegasus. Ele escala junto com o Pegasus. Por isso que eu disse das loucuras dos glitches. Porque esses glitches aí, a partir de agora vai ser essa loucura mesmo. Não dá pra explicar falando. Que ver, eu tentei falar resumido mesmo na hora. Porque ele tem que... Resumindo, esse tipo de skip é você ter a ordem certa dos itens, usar tudo ao mesmo tempo. E se ao mesmo tempo dos usos dos itens, você se mata na hora que você abre a porta. Você pega as duas animações ao mesmo tempo. A animação da morte, a animação do item. E você finaliza com a terceira, que é a da porta. Aí você buga tudo. O cara já leva pra outro lugar. E é exatamente esse lugar aí. E bom, usando o saving kit de novo, ele já pega a chave do boss. Daqui a pouco a gente vai ter o boss aí, que é o povo. Dele, eu não sei dizer o nome dele, mas... Não, antes dele vai ter mais um boss, mini boss, mas é por aí. Por isso que eu disse, a loucura começa a partir daí. Porque vai explicar todos os glitches, vocês vão ver a loucura que é. Yeah, Ocarina glitch is frame perfect, so sometimes you do miss it and end up going down the stairs. Wow, okay. Yeah. Apart from that minor bit of time É bem legal jogar esse jogo. Falando é difícil, mas ele errou o glitch, ele errou metade do processo, que dá pra fazer muito mais rápido que isso. Mas se ele fizesse rápido, não ia dar pra responder na mesma velocidade. Nem um pouquinho. Mas ele acabou acertando ali no final. Como eu disse, ele não tem time pra acertar tudo exato. Tem que fazer a ordem. E olha esse glitch maluco aí de novo. E olha só isso. Olha a loucura que ele acabou de fazer. Vamos ver. Vamos ver. E acertou. Esse glitch também é difícil de explicar, porque basicamente ele usa a boots, o Pegasus boots, junto da ring que a gente tava lá, que ele levanta ele. Dessa ring que levanta o Link, que ele escala, você usa junto da Pegasus, ele sobe nas paredes, e dessa subida das paredes, você vê ali a loucura, um missing de sprites ali, do lado do canto, porque praticamente não deu pra carregar toda a cena do jogo. Aí fica essa loucura aí. Also runs 4 Swords Adventures, completely irrelevant. The world record in this game? In 100%. Shouts to Blue. Isso que eu disse da loucura, cara. Não dá pra explicar. Explicar resumido, mas tudinho assim é bem difícil. E de novo tá com a Ocarina, ele vai fazer de novo o esquema do glitch da Ocarina. Ele olha essa loucura, de novo ele acerta. Como eu disse, ele usa a Pegasus e a Ocarina ao mesmo tempo e o uso das duas. Você avança reto junto com a velocidade da Ocarina, das duas velocidades ao mesmo tempo. Você passa o inimigo e vai direto pra parede. Como você ativar a Ocarina junto com a Pegasus, você mantém as duas velocidades. Dessas duas velocidades você buga tudo. Invisível. Tangível. Aí você pega os Missing Sprites ali, porque ele não carregou nenhum.
Carregou em todos os sprites, fica todo bugado. Por isso que eu falei da loucura. Praticamente se... Aí como você faz tudo ao mesmo tempo, não dá pra explicar tudo no processo, porque é o uso das duas velocidades que você tem. Da animação que você usa da Ocarina e da animação que você usa da Pegasus. E essa é a loucura aí. A gente conhece como que ele usa isso, ele skipa toda a dungeon que ele tem. Toda. Pra fazer essa dungeon 40 minutos, ele skipa uns 30 só dessa dungeon. Você viu o pouco tempo que é. E olha só quem tá aí. Como ele skipou todo o tempo da dungeon, ele já chega no boss direto, que é o Rook. Ele é um povo que ele tem. É um povo, é um jogo. O jogo fala que é um povo, a gente tem que acreditar que é um povo. Como eu disse, como esse jogo é bem velho, eles tiveram isso daí. É quando relançaram, que o jogo ele foi relançado no DS do... Apart from a couple of tricks later on in the round, which use the lantern to do that door manipulation you saw earlier, we also need the lantern to fight this boss. And as it happens, we need. O jogo foi lançado em 2005 pro DS, 3DS. E disso eles foram relançados por Wii U. E aí é onde praticamente todas as runs tem. Também faz no Game Boy Advance também, para emulador. Todos fazem pelo emulador, que vale mais a pena. E no DS tem como fazer todos esses glitches? Tem. Tudo no DS, GBA, Wii U, tem emulador com emulador. Bom, depois desse boss vai ter mais um mini boss aí, que é de novo a volta do Chuchu, só que ele agora ele é azul. É o mesmo esquema do Green Chuchu. Ele faz 2 ciclos aí, atira embaixo, destrói o Jar aí pra derrubar ele. Quando ele derruba, usa a espadinha. Vamos ver se é emulador. Cara, eu só prefiro emulador porque tem mais fácil, ainda mais que esse jogo pode lagar também. Os skip, tem uns que tá soft lock, mas não é in person, a gente não usa. Mais uma vez. É bem fácil esse boss aí. Como eu disse, como ele fica embaixo do Xuxo, ele consegue ter tempo pra acertar tudo de uma vez só. Então, por tudo de uma vez. O trabalho que você tem, você diminui de 5 minutos de luta pra uns 2 aí. Beleza. Como eu disse, se você não fizesse todos esses skips, você pegaria uns 40 minutos de dungeon ainda. Como ele pulou, ele salva tudo isso. Bom, ele pegou a Flame Lantern, que é a lanterna de nas chamas aí. Ele vai usar ainda. Dá uma saving quit pra voltar. Você faz em 3 ciclos? Faz. 3 ciclos porque o dano da espada não é tão forte, então ele ainda mantém esses 3 ciclos toda a fight. Atira com o Jar quando ele tiver pé e quando ele cai ele já atira usando a espada. É difícil de explicar, mas basicamente é isso. Esse boss é bem confuso porque ele tem muito. Vamos continuar, não vai ter de novo esse boss aí. O Big Rook. Só que como ele tá gelado, a gente vai usar a Flame Lantern pra queimar o gelo. Aí vai, congela tudo. Congelar de tudo e vira água. Vai mais uma vez essa boss fight chata. Ele também é um aspirador de pó. Também faz o esquema do Jar ali. Aspirador de pó aí que o Link tem. Ele usa dele pra matar o personagem. Mas como ele tá com muita vida, então ele faz isso bem fácil. Aí ele usa da Lantern. Congela, descongela de novo. Esse boss é a mistura de todos os personagens de uma vez só nas lutas, né? A mistura do Greenwalk, né? Que derruba as rochas. O personagem gosta de ficar derrubando as coisas. Agora é só ficar defendendo com o escudo na hora que ele joga. Mais uma vez ele sobe e ele já terminou o boss.
É muito fácil. Geralmente isso daí se termina em muito tempo. Mas como ele sabe dos ciclos, ele destrói muito fácil. To elaborate on it a little bit more, you saw the 3 rocks, you saw the charge, the second attack, and you saw. E agora sim vem o elemento que a gente queria, que é o Wild Element. Spit 1 rock and then spit out a cloud of ink, which darkens the room, takes, I believe, 25 to 30 seconds. I was about to say 30 seconds. Yeah. So yeah, it wastes a lot of time. We don't want to see it. And you can get up to 2 inks out of your control. Yeah. So which wastes. If you're keeping track, you need 3 rocks in order to defeat the boss. We'll always spit a rock before it spits ink. So if you're time things properly, the third rock. Beleza, agora ele vai, né? Chegar no finalzinho do jogo já. So Vamos para pegar o último elemento antes da run final. Agora é o Ocarina sem bug, agora bugar o Ocarina. Aquelas loucuras ele tá naquele momento. Capa, daqui a pouco vai acontecer mais, né? Tá vendo? Botamos para o role novamente. Passar desse labirinto aí. Um mini labirinto da vida. Ah, ele errou. Tá pra passar essas 2 vezes de primeira e ele acabou errando. Beleza, ele vai descer aí agora, ele vai pegar essa dungeon. A mini dungeon da vida. Essa parte é a mais difícil do jogo, claro, mas não difícil pro runner. Nós vamos ver a loucura aqui de novo, passar essa fase, tudo com glitch, skip. Vamos botar o último emblema aí. Deixar de novo essa White Sword, mas pegando mais o elemento, ela vira a espada sagrada. Vocês vão ver a loucura que é. Por enquanto, esse passo todo aí de tempo que o Link tá fazendo, o Vart tá tranquilo. Daqui a pouco ele aparece aí pra estragar a vida do Link. Não é Link, é Zelda. E, pô. Ele usou o fantasma de novo. Passando reto. Saudades aí. Saudades da rolada do Link. Agora o Link ficou Nutella, agora o Link só usa Pegasus. Tocou de novo pra Ocarina. Ele vai embora. De novo. Beleza, uma doação muito boa e acabou. Não sei os valores aí. Só doação de $10.000 da Yeri aí, mais uma doação deles. Segunda doação já do evento aí. Isso tudo é arrecadação das camisetas que vocês podem comprar no site da Yeri. Então vocês não recebem os prêmios lá, mas ainda podem receber alguma coisa se comprarem por lá. Beleza, skipou ali de novo. Como o bicho tá na frente ali, tem que meio que fazer aquela fingir de intangibilidade, que nem eu disse antes. Ele usa os itens tão rápido que ele é intangível na hora. Ele vai usar esse tornado aí pra planar. E a gente vai chegar na última dungeon antes da do boss. O boss finais que é o Vat. Vai pra Palace of Winds aí. É a melhor dungeon do jogo disparado, cara. Eu não vejo dungeon maior que essa. Uma desgraça essa dungeon. Normally what you need to do is use the bow to shoot those. It's a little bit more finicky than the boomerang, as strange as that sounds. Você vai usar esse esqueleto aí pra passar na maior parte dos blocos aí. Puzzles. Usando também do fantasma que vocês viram aí. Beleza, agora vai virar um Golf Troop da vida, daí que você fica mexendo aí. Mini scroller disfarçado. Little floating bomb enemies. If you touch them, you take that. There's one right there. If you touch them directly, you take, they blow up. Sou mais uma vez, hein. You take a little bit of damage. You can poke them with your sword just like that in order to detonate them, since it's bomb size. Vai ter essas grades aí. Ele levou esses damage boost de propósito. Se ele ficar matando, ele perde mais tempo. Também ficar recuando, ele perde mais tempo pra velocidade que ele vai ter. Como ele tá usando a rolada em vez do Pegasus, que não vai valer a pena usar agora. Pegasus ele usa só uma velocidade de uma direção só. A rolada você pode usar várias vezes.
Sem alternar a direção. There's a ton of Yeah. time. Vamos pra esse mini boss aí, uma mini fight da vida. Alright, we're good. We're good. Maguinho, It was not known for a very long Maguinho time. disfarçado aí. Used the lantern to kill them Passou. rapidly. So there are Pega more essas elaborate wings aí. strategies which involve Essas slowing asas aí. rapidly in the place of the lantern. We now O have Rogue é o pior boss item desse jogo. Ninguém gosta dessa merda aí. You can use Fazer this o quê? to jump. You may remember the rocks Matar together esses from pássaros the aí. or the rocks Mais uma vez as amoebas. Essas amoebas aparecem toda hora. seasons, okay. Ela dá choque e é azul. This is exactly that. You can even see the double As amoebas aí. test. Dando mais trabalho que os bosses do game. A ways around in order to be able to land on this platform. As it happens, you can, with precise time, you can just jump to it directly. That is called the jump. The jump. The jump. We will see the jump multiple times. Passou, hein? Beleza, vamos ver isso aí. Yeah, we wait here for a second because we want to Dá todos os fantasmas aí. as soon as possible to win the E olha essa cena aí. Essa parte é muito legal de se fazer. Ele vai matar os 3 fantasmas e olha só louco. Clones last for. If you clone too soon, you don't have enough time in order to push that block. Fantasma tem forma. Eu nunca vi. Mas é jogo do Zelda, a gente não vai reclamar. Vou seguir a lógica que não existe. Massa esse pássaro aí. Pássaro. Não sei da onde esses pássaros aparecem. Só aparece pra encher o saco. O pior não é isso. Yeah, so as you can see, this dungeon introduced you to most of the rest of the relevant mechanics of the cape very early on. O pior não é isso. O pior é saber que o céu tem sombra. You jump. Acabar com a infância de vocês. But that's pretty much the only other interesting thing. Por isso que o Zelda pular e tiver as nuvens na frente dele, vai ter You're going to sombra. be able to do a few things with it when you're fighting Dark Nuts, because basically everything has a use when fighting Dark Nuts. They pretty much designed a lot of the items to be able to do that in some way. There's a cool frame saver there where if you are facing up, the spin animation cancels early. Yeah. And here's where we need to push pots around. This is what we need the power braces for. This is the only room, and it's not even that cool of a room. Beleza, agora ele vai passando aí. Olha só, como eu disse, o uso lá da loucura aí do Linkin, cara. Olha a força do Linkin pra segurar um vaso. Isso destrói a mente de todo mundo. Beleza, passou de boa. Agora vem os morcegos. Agora esse aí não tem lógica. Morcego. Céu, morcego, não tem lógica. Beleza, como ele tá na dungeon, então acho que tem um pouquinho de lógica. De lógica aí. Beleza, mais uma chave pra dungeon. Vou levar os asas aí. Olha a loucura, olha isso. Quebrei a mente de vocês. A nuvem. O Link pula no céu. O céu tem sombra. O céu tem sombra, gente. Se vocês pularem lá, vocês vão ver essa própria sombra. Pois é, cara. A gente nunca viu isso na minha vida. Né? Beleza, passou a stretch. Quando ele faz esse pulo aí, ele vai de volta direto pra trás. Ele já tudinho de novo. Esses mini puzzles da vida aí. Beleza, agora ele vai usar o Wings aí pra planar. Beleza. Ele já vai usar mais uma vez planar aí. Beleza, olha só. Agora ele vai fazer esse pulo aí de novo. Agora eu tô chegando no final já dessa dungeon. A gente chega no último boss das dungeons aí do game. Antes de pegar o boss final. Agora esses boss é o mais chato do jogo. Eu nunca gostei desse boss na minha. O boss aí que é o Boy Chain Soldier. Pontinho da vida, não sei pra que existe. Saves about 45 seconds. Yeah, 45 seconds. This was like 30. Yeah, what it allows you to do, in this room, we have a large gap. There's actually a second half to this room, which we'll be seeing in a moment. What the Ochre in English would allow you to do is just run across this gap and skip the next 2 rooms. Oof, close. Something I don't think we've mentioned yet is whenever you step on a switch, there's a little bit of a freeze. So Ko wants to avoid stepping on switches like that whenever possible. Yeah. Oh, no. Oh, my. Beleza. Ele já acerta mais uma vez de novo. Alright, that was fun. You didn't notice those bombs
Tá ali, aqui eles estão Emblem de novo. Esqueleto do inferno de novo. So yeah, bombs are powerful. Yeah, we like bombs. Just grab some extra health here. Oh no, I have boomerang on B. This is terrible. Beleza. Agora sim a chave do boss aí. Vai esperar agora. Pegar a hora final o boss. Alright, there's a really hard trick coming up if my boomerang's not on A. We got it, guys. It's fine. It's fine. Alright, so once again, we use that to skip the. Olha esse glitch maluco aí. Olha só o skip do boss inteiro. Até chegar no boss. Só observa. Sim, out of bounds esse daí. Parece que a gente fez o mesmo esquema que a gente falou. Usa o Pegasus junto com a Ocarina ao mesmo tempo. Manter a velocidade das duas animações. Aí você buga tudo de uma vez só. Aí você passa da parede. Tudo. Aí é tão rápido que os Missing Sprites ainda tá lá. Os sprites perdidos. Agora tá tendo esse boss aí que é o Gyung Pair. São os dois, grandão e pequeno. Filhote da vida aí. O boss mais chato do jogo, você tem que ficar atacando esse olho chato aí toda hora. E ficar trocando de lado toda hora também. Esse fantasminha também. É um mini out of bounds, porque você não sai totalmente do jogo. Você só sai da tela da dungeon. That's intended. You guys hear faster? Yeah. Thanks. Yeah, so one rough part about this boss is if Link gets hit or any of his clones get hit by either the balls or Georg, também tem esse detalhe. Se toma um hit, o fantasma vai embora. Tem que ficar acertando esse olho sem parar. Mas como ele perdeu o fantasminha agora, ele vai ter que fazer de novo, vai recarregar o fantasminha. Ai. Acertou o olho. Beleza. Foi pro saco agora. Só falta azul. Com isso agora, mais uma vez volta. O Georg perde de novo. Esse Georg Pair destrói ele finalmente. Bom KS aí. Mais uma vez foi pro saco. E agora só falta o boss final, a última dungeon do game. A gente vai pegar o último elemento aí da vida. Pois é. Eu quero que você descubra no chat qual é esse elemento. Agora. Quer acertar, ganha na Mega Sena, hein? Alright, I have full health and a fairy. I think we're in good shape. Yeah. Although I have died with worse odds. Elemento verde é triste, mano. Elemento verde, vocês estão de brincadeira com a minha cara. Terra, badalhoca, elemento do céu, natureza. Bom, vou revelar pra vocês, hein, cara. Vocês vão ficar em choque, porque é o menos esperado. É o elemento do ar. Quem falou ar acertou, hein? Já foi o elemento da água. Esse é o elemento do ar. O último do game, cara. Eu dei um G-bait diante, de propósito, só pra vocês saberem qual é.